Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louva a Deus pela vida da irmã Sueli, pela irmã, por irmão. Que bênção conhecer ele pequenininho, irmãos. Olha que homem de Deus que Jesus transformou, né? Glória a Deus. E que Jesus abençoe cada irmão nessa noite. E desculpa de eu ter tomado um pouquinho mais do tempo, né, irmãos? Mas eu precisava contar, viu? Que Jesus é maravilhoso. Que Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo. E que Jesus vai responder as orações de cada irmão que aqui está esta noite. Amém, irmãos? Então eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Que testemunho maravilhoso, né, irmãos? Isso edifica a nossa fé. A irmã falou que não estava preparada, que eu peguei ela de surpresa, mas meu esposo costuma falar: quando você for dada a oportunidade a você, fale da sua vida, fale do seu testemunho, fale daquilo que você recebeu de Jesus, fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Não existe pregação maior do que nós contarmos aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Irmãos, eu sou grata a Deus por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. E tudo que o Senhor tem feito no nosso meio é para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você pode, abre a palavra do Senhor Jesus em Provérbios. Uma palavra muito conhecida no seu capítulo 3. Gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Nós costumamos aqui compartilhar uma palavra rápida de oferta, não para constranger os irmãos, mas para que nós possamos aprender cada vez mais a obedecer o Senhor e a compartilhar, devolver aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Provérbios capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Amém? Amém. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prendam ao redor do seu pescoço, escrevam-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Que fala claramente sobre oferta, sobre os dízimos que nós devolvemos ao Senhor. E Deus, Ele é específico, Ele nos ensina que é o primeiro. Aquilo que nós devolvemos ao Senhor não é o que sobra, mas é o primeiro. É aquilo que quando nós recebemos da parte do Senhor, nós tiramos a parte do nosso Deus. E todo o resto é consagrado a Ele. Todo o resto é próspero, é abençoado. A palavra de Deus fala que tudo que nós colocarmos as nossas mãos será próspero pelo Senhor. Aonde nós colocarmos os nossos pés será nosso por direito. Mas para que esta profecia, esta promessa se cumpra, nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Muitas das vezes nós recebemos a boa parte do Senhor. Nós oramos, o Senhor nos abençoa, nos prospera. E nós deixamos para abençoar com o que resta. Nós deixamos para devolver ao Senhor se sobrar. Mas não é isso que a palavra diz. O versículo 9 diz que nós devemos honrar o Senhor com todos os nossos recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Assim os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris
transbordarão de Glória mim. a Deus. Você pode se colocar de pé? Nós vamos estar orando por esse tempo, pela oferta, pelos dízimos, aqueles que vão dizimar ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que, se em algum momento nós falhamos, que Ele nos ajude a obedecer a Sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus. Obrigada por esse tempo tão precioso em que nós vamos ofertar ao Senhor. Alguns devolveram os seus dízimos. Pai, pedimos a Ti que assim como nós honramos ao Senhor, Pai querido, nós possamos também ter os nossos celeiros fartos, que eles possam transbordar, que haja comida na nossa mesa, que hajam portas abertas, que o Senhor crie oportunidades para nós. Pedimos a Ti que o nosso futuro esteja diante do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos levar as nossas petições ao Senhor. Que o Senhor, Pai querido, possa tirar do nosso coração toda preocupação, toda ansiedade. Pai querido, todo o nosso pensamento acelerado, preocupado com as coisas do futuro. Pedimos a Ti que enquanto nós obedecemos a Tua palavra, o Senhor possa cuidar das nossas coisas. O Senhor possa cuidar da nossa casa, de tudo aquilo que leva o nosso nome. Pai, a Tua palavra diz que se assim nós fizermos, Senhor, o Senhor transbordará nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Pai, pedimos a Ti que o Senhor abençoe, Pai, que dá a oferta das mãos dos Teus filhos. Que o Senhor nessa noite derrame sobre ele, Pai, toda a bênção, sacudida, transportante, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor enquanto nós ofertamos a Ele. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Adora Ele nessa noite. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Te entregar. Como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar. Peça a Ele, cumpra, Senhor. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. Aleluia. E a cada dia eu queria mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar orando pela palavra do Senhor nessa hora, pela ministração da ceia do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora. Senhor, nós queremos Te agradecer por esse tempo em que nós vamos ser ministrados pela Tua palavra, Jesus. Nesse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu, Pai, ouvir, sermos conduzidos, sermos orientados e assim, mais uma vez, lembrar a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pai, eu peço a Ti agora que toda distração, que tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção, Senhor, toda frieza espiritual, todo desânimo, Senhor, até mesmo cansaço físico, seja repreendido do nosso meio. Pai, fortalece as nossas forças, nos dê ânimo, alegria em ouvir a Tua palavra. Pai, eu peço a Ti, repreenda do nosso meio toda a influência do inimigo que tenta roubar a palavra do nosso coração. Pai, que assim nós possamos estar apercebidos aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós essa noite. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, pode se assentar. Com a vontade. Nós estamos aqui mais uma vez nesse culto de Santa Ceia do Senhor. Sabemos que a Santa Ceia do Senhor, ela é um momento muito importante na vida do cristão, né? Sabemos que se nós estamos aqui, não tem como nós falarmos de Santa Ceia do Senhor e não falarmos sobre salvação, pois a gente vai ver que o pecado ele só era através do derramamento de sangue. Adão e Eva, quando eles cometem o pecado, na queda do homem, quando eles percebem que eles estão nus, a primeira coisa que eles vão tentar fazer é fazer para eles um avental, né, de palmeira, para tentar tampar a nudez, a vergonha do pecado deles. Mas a palavra de Deus diz que por esforço próprio não adiantou, porque quando Deus se aproximou, eles se envergonharam, eles se esconderam de Deus, já mostrando para nós que nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de nos justificar. E a gente vai ver no começo da humanidade o primeiro sacrifício que é feito. Deus vai lá, mata um animal, e com a pele daquele animal ele faz roupa de pele para Adão e para Eva, já mostrando que a vergonha só seria coberta através do derramamento de sangue. Quando a gente chega na época da lei, novamente Deus institui o sacrifício. Somente com o derramamento de sangue o pecado seria coberto, né? Mas porém, quando chega no Calvário, aí o derramamento de sangue não é mais só para cobrir os pecados, mas é para justificar. Aleluia. É para trocar de lugar com a gente, é para se colocar no nosso lugar. Aí o sacrifício que é feito no Calvário é um sacrifício perfeito, é um sacrifício que transcendeu ao tempo e alcança você neste exato momento. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos trazer sempre à memória o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, que nós só estamos aqui através da justificação que Ele fez por nós. Nós só estamos aqui, nós só temos acesso a Ele através do grande sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário, através do sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, alguém precisaria morrer para que esse salário fosse pago. E Jesus morreu no meu e no seu lugar. Então, a gente vê que o sangue foi derramado. E nós estamos aqui para falar sobre isso, né? Para falar sobre o sacrifício que Jesus fez por mim, fez por você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, versículo 17. Vai dizer assim, todos acharam? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
Então a gente vai ver aqui o que é Santa Ceia do Senhor. Já começa a mostrar para nós que tem a ver com partilha, né? Tem a ver de sermos um só corpo. Por isso nós vemos a necessidade de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Porque nós estamos declarando que nós somos um só corpo, que nós fazemos parte de um só corpo, que nós comemos do mesmo pão, que nós bebemos do mesmo cálice, né? E por que nós precisamos tomar a Santa Ceia do Senhor? Lá em Mateus, no seu capítulo 26. Mateus, no seu capítulo 26, a partir do versículo 26, a partir do versículo 26, vai falar um pouco por que nós precisamos participar da Santa Ceia do Senhor. Por que é importante nós participarmos todos os meses da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Diz assim, Mateus 26, versículo 26: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu a seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, imagina, por exemplo, se tivesse na Bíblia a letra desse hino que Jesus cantou. Imagina a unção que teria, né? Se a oração, né, que ele deixa como exemplo, né, como que é poderosa a oração do Pai Nosso, que aqui fala que Jesus cantou um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Imagina, irmãos, que hino que não foi esse? Imagina a música que o próprio Jesus criou naquele momento. Pare para pensar, os discípulos tendo o próprio Jesus cantando para eles. Irmãos, isso aí é sobrenatural. Glória a Talvez Deus. não deixou essa letra para que nós não idolatrássemos a letra e esquecêssemos de idolatrar Jesus. Porque imagina só, na hora da morte, Jesus Cristo, sabendo o que ia acontecer com ele vai e canta um hino. Se a palavra de Deus diz que aquele que está triste ora, e que está alegre canta, como que Jesus encontrou alegria naquele momento? É porque ele estava vendo eu e você. Aleluia, glória a Deus. Apesar do sofrimento, apesar do suor de sangue, ele via eu e você hoje sentado aqui. Ele sabia que ele ia sofrer, mas ele pensou: estou sofrendo, mas eu sei que o Padre Agorete vai estar lá em 2020. Glória a Deus, Eu sei aleluia. que o Padre Alenilson vai estar lá. Eu sei que o Joel, a Sueli, a Letícia, a Edilane, a Maridela, as Reginas, o Fernando, a Lourdes, o Manuel, todos. Ele via nós aqui, irmãos. Glória a Deus. Ele estava sofrendo, olhando para nós. Eu já falei isso aqui, que quando Jesus está na cruz, no último momento dele, a gente vê em todos os momentos ele chamando Deus de Pai. Ele só falava com Deus, chamando-o de Pai. E de repente, lá na cruz do Calvário, ele ora e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu já falei isso aqui outras vezes. Ele chama Deus de Pai para que eu e você deixasse de chamar Deus, passasse a chamar Pai. Ele toma o pecado sobre ele, que ele não conseguia mais olhar para Jesus, para Deus como Pai. Porque ele estava tomando e recebendo o meu e o seu pecado. Aleluia. E aqui nós já vemos no versículo 26 a importância de se participar da Santa Ceia do Senhor. Vai falar aqui no versículo 26: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando e partiu.
falando sobre partilha. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos olhando para o nosso lado, estamos olhando para o nosso próximo. Não tem a ver só comigo. Participar da Santa Ceia do Senhor não tem a ver só comigo. Por isso que não tem como eu participar da Santa Ceia sozinho. Por isso que não tem como eu falar assim, ó, vou levar o pão e o cálice para minha casa, mas na minha casa eu participo. Claro que tem casos de exceção, quando uma pessoa está adoecida, nós levamos a Santa Ceia para elas. Mas o ideal é nós comermos em partilha, nós comermos junto, porque nós estamos declarando que um faz parte do outro. Estamos declarando que nós somos um mesmo corpo. E quando nós declaramos isso, irmãos, nós estamos declarando que a nossa alegria, ela é comum. A alegria da Gorete com o Fábio precisa ser a minha alegria. Glória a Deus. Os problemas do Fábio e da Lenilza precisam ser os meus problemas. Nós precisamos agir, a andar como corpo. Um sentir a alegria do outro e um sentir a dor do outro. Nós precisamos ter essa partilha, andarmos como corpo, né? Quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos ramos, e a gente, eu já falei isso aqui outras vezes, eu gosto de repetir, e a gente, quando fala que nós precisamos estar ligado na videira, e quando a gente vai ver a videira no Oriente, como ela é plantada, um ramo estava ligado ao tronco principal, através do momento que ele estava ligado aos outros ramos. Ele só conseguia receber a seiva que saía do tronco principal, se ele tivesse ligado no próximo ramo. Não tinha como um ramo dizer que ele era isolado, que ele era sozinho, que ele não precisava de ninguém. Assim somos eu e você. Aleluia, glória. Não tem como nós sermos o corpo de Cristo isolado. Não tem como nós dizermos que eu sou membro de Cristo, mas eu não faço parte do corpo. Não existe essa possibilidade. Porque um membro fora do corpo, o que acontece? Ele apodrece, ele aproteja, ele estraga. Nós precisamos estar ligados no corpo. E como que eu me ligo ao corpo de Cristo? Participando do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia, glória. Participando da Santa Ceia do Senhor. Isso é partilha. Isso é declarar que nós somos um. E no versículo 27 vai dizer: e tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei a todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Aqui vai falar de uma renovação de aliança. Glória a Deus. Novo Testamento vai falar de uma renovação de aliança. Quando eu e você, nós participamos do pão, do cálice, nós estamos todos os meses renovando a nossa aliança com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos, vamos dizer assim, aceitando Jesus Cristo de novo. E nós precisamos, irmãos, aceitar Jesus todos os dias. Glória a Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser diário, né? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam de semanas a semanas. É isso que está escrito? Não. Se renova todas as manhãs. Aleluia, glória Não a é que ela Deus. perde o valor, é que nós precisamos buscar a misericórdia do Senhor dia após dia. Jesus disse, né? A cada dia toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. A cada Glória a dia. Deus. Então eu preciso tomar a minha cruz, negar a mim mesmo todos os dias. Não tem como eu fazer isso num domingo e deixar para fazer novamente no próximo domingo. Ou fazer isso no domingo e depois fazer na quinta-feira. Não. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com o Senhor todos os dias. Tendo ou não tendo culto, eu preciso ter a minha vida de relacionamento com o Senhor. Tendo ou não tendo culto, eu preciso ter a minha vida de oração, a minha vida de leitura bíblica, o meu relacionamento com o Senhor. Nós passamos por um momento, na pandemia dos anos que passaram, em que foi proibido de se cultuar.
pessoas que não tinham o hábito de ler a Bíblia em casa, de orar em casa, como é que fizeram? Ficaram nos cultos online? Foi muito difícil. Nós vimos muita igreja perder muitos membros porque não tinham o costume de ter vida com Deus sozinho. Quantos pastores que eu conheço que falou que fechou a igreja com 200 membros e abriu com 80? Fechou a igreja com 100 membros e abriu com 20? Porque se perderam e não conseguiram congregar por si próprios. Então, nós precisamos dessa renovação de aliança. Então, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos renovando o nosso concerto com o Senhor Jesus. Aqui ele disse: porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós precisamos, irmãos, nós não podemos ficar sem tomar Santa Ceia. Há uma necessidade para renovarmos a nossa aliança com o Senhor, para dizermos que nós fazemos parte de um corpo. O versículo 28 ainda, versículo 27, voltando um pouco, né? E tomando o cálice e dando graças, Deus dizendo: bebei dele todos. Vai falar sobre ação de graças. Quando eu participo da Santa Ceia do Senhor, eu como deste pão, eu bebo desse cálice, eu estou agradecendo ao Senhor. Eu estou louvando ao Senhor pelo que fez por nós na cruz do Calvário. Eu estou tendo uma ação de graça pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu estou agradecendo o preço que foi pago por mim e por você na cruz do Calvário. Nós precisamos, todos os dias, todos os meses, lembrarmos do que foi feito por nós na cruz do Calvário. Quando a palavra de Deus diz que o sacrifício do Cordeiro, ele foi antes da fundação do mundo, quer dizer que o sacrifício de Jesus, ele ecoa por toda a eternidade. É como se Jesus estivesse sendo morto hoje. O sacrifício de Jesus foi tão poderoso, foi tão importante, que quando nós falamos trazer a memória, é como se Jesus estivesse morrendo por mim e por você ainda hoje. Então, durante essa semana, quando você estiver diante do pecado, diante da tentação, diante de algum site pornográfico, de uma oportunidade de pecado, lembra que Jesus está morrendo por você neste exato momento. Aleluia, glória a Deus. Lembra que você está menosprezando o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos os manjares do mundo, nós estamos dizendo que o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário perdeu sua importância para mim. Porque nós estamos menosprezando. Porque se Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e eu escolho pela minha livre e espontânea vontade de pecar, eu estou menosprezando o sacrifício de Jesus. Isso não diz respeito àquele pecado que nos pega de surpresa, aquelas falhas que acontecem conosco, que a gente é sujeito, porque a palavra de Deus diz que ninguém é perfeito. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos ao pecado. A palavra de Deus diz que aquele que não peca, diz que não peca, está mentindo, já está pecando. Só que existe pecado que é decisão nossa. Existe pecado que é voluntário. Eu faço porque eu quero fazer, para satisfazer um desejo da minha carne, e eu vou lá acessar, fazer, aceitar aquela oportunidade. Aí é diferente. Não é um pecado esporádico, é uma decisão. E nós, quando fazemos isso, estamos menosprezando o sangue que Cristo derramou por nós na cruz do Calvário. Versículo 29 diz: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até o dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aqui também nós estamos vendo que quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos falando da volta de Jesus. Nós estamos anunciando a volta de Cristo. Porque lá no próximo capítulo, nós lemos em 1 Coríntios 10, no capítulo 11, vai dizer que nós devemos fazer até que Ele venha, já apontando para o futuro, já apontando para a volta de Cristo. Irmãos, e quando nós olhamos
para as notícias, já foi falado aqui durante esse culto. O que mais que falta acontecer para anunciar a volta de Jesus? Já se está acontecendo tudo. A palavra de Deus diz que os sinais da volta de Cristo é a apostasia. Quantas pessoas nós vemos hoje, né, totalmente deturpando o Evangelho? Quantas igrejas nós vemos deturpando o Evangelho? Isso é apostasia. A palavra de Deus diz que o sinal é o amor de muitos se esfriar. Irmãos, como que nós vemos crimes acontecendo por motivos fúteis? Como que nós vemos a violência tomando de uma tamanha proporção, né? Hoje se mata por qualquer coisa. Hoje a gente vê como que o amor está esfriando. A gente vê filhos matando os pais, pais matando os filhos, né? Essa onda do aborto agora, isso é o amor se esfriando. Já é sinal da volta de Cristo. A palavra de Deus diz que um dos sinais é a ciência se multiplicará. Irmãos, olha, há 100 anos atrás, o que evoluiu de 100 anos até aqui, não evoluiu de, por exemplo, de 1900, por exemplo, de 1800, de 1500 a 1900, 400 anos, 900 anos que seja, não evoluiu o que evoluiu de 1900 a 2000. O que evoluiu de 1900 a 2000, não evoluiu o que evoluiu de 2020 a 2023, por exemplo. A gente olha hoje em dia a inteligência artificial, como que se a inteligência, a máquina está agindo por si só, a tecnologia está tendo vida própria. Como que nós estamos vendo a ciência se multiplicar? Como que nós estamos vendo isso tudo? É sinal da volta de Jesus. Quem dirá guerras então? A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para a figueira. E nós sabemos que a figueira é a nação de Israel. Isso aí, qualquer estudo mostra que nós devemos olhar para Israel, que através de Israel nós teremos o sinal da volta de Cristo. E diz que era uma nação. E quando nós vemos em 1948, quando Israel se torna nação, imagina, irmãos, as pessoas lendo esse versículo antes de 1948, antes de existir a nação de Israel, eles iam pensar, mas não existe a nação de Israel, que Israel que Jesus está falando. Aí de repente, chega em 1948, aparece a nação de Israel, o país. E a palavra de Deus diz que nós mantermos o olho na figueira. E agora nós estamos vendo, irmãos, lá em Ezequiel 38 diz que as nações se juntariam contra Israel. E quando a gente começa a olhar um pouco do que está acontecendo, né, do que pode acontecer para os próximos dias, já é o sinal da volta de Jesus Cristo. Então, quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos também anunciando a volta de Jesus. Nós estamos também mostrando que Jesus vai voltar. Aleluia, Aí fica a pergunta para mim e para você: nós estamos preparados para a volta de Jesus? Nós temos a certeza da nossa salvação? Nós falamos isso há alguns dias atrás aqui na igreja. Não existe a possibilidade, irmão, de um cristão falar assim: eu tenho dúvida da minha salvação. Não existe essa possibilidade, porque se tem dúvida da salvação, não é um cristão verdadeiro. Que nós precisamos acreditar no poder que há no sangue que Jesus derramou por nós. Aleluia, Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, né? E não tem mais o que acontecer. E como nós precisamos participar da Santa Ceia? De que maneira, né? Lá em 1 Coríntios, voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, vai mostrar como que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, como nós devemos estar, né? Diz
Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Amém? Amém. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Porquanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 27, vou voltar aqui. Porquanto qualquer que comer este pão, ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, nós devemos participar com consciência. O que é participar da Santa Ceia do Senhor com consciência? Sabendo que nós estamos preparados. Sabendo que nós temos pedido perdão dos nossos pecados. Que nós estamos com o nosso altar arrumado. Estamos com o nosso altar, do jeito que nós precisamos. Precisamos ter esse autoexame. Por isso que a Santa Ceia do Senhor, ao mesmo tempo que nós olhamos lá para o passado, que é o sacrifício de Jesus para nós olhamos lá para o futuro, que é a volta de Jesus, e agora nós olhamos para dentro de nós, e nós precisamos fazer um autoexame. Do Senhor, o que eu tenho feito? O que eu tenho praticado? O que palavras que têm saído da minha boca? O que os meus olhos têm visto? E precisamos fazer esse autoexame para podermos participar do corpo e do sangue com consciência. Porque é muito sério, irmãos. Porque o corpo e o sangue traz vida para nós. Mas se nós participarmos indignamente, traz maldição. O corpo e o sangue traz bênção para nós. Mas se nós participarmos em pecado, traz maldição. Ao mesmo tempo que traz bênção, pode trazer julgamento para mim e para você, se nós participarmos do pão e do cálice do Senhor indignamente. Por isso que o apóstolo Paulo fala: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque a igreja de Coríntios estava participando da Santa Ceia de qualquer maneira. Estava participando da Santa Ceia, muitas das vezes tendo acesso à prostituição. Tinha vários casos de pecado na igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Irmãos, a gente já parou para pensar o que é ser culpado pela morte de Jesus Cristo? Quantas vezes a gente já parou para pensar assim? Imagina como que aqueles soldados se sentiram depois que descobriram que Jesus era Deus. Como que aquele soldado que enfiou a lança no lado de Jesus se sentiu a hora que ele caiu na consciência de que Jesus era Deus? Quantas vezes nós já pensamos isso? Já paramos de pensar? Imagina as pessoas que prenderam Jesus. Imagina um homem que pregou as mãos de Jesus na cruz do Calvário. Imagina como que ele deve ter se sentido. E se parar para pensar que quando nós comemos do pão e do sangue indignamente, nós estamos se tornando iguais a esses homens que condenaram Jesus. Quando nós comemos do pão e do cálice indignamente, nós estamos se igualando às pessoas que condenaram a Jesus. Nós estamos se tornando culpados pela morte de Cristo. A gente deixa de ser a causa, o favor, e passamos para o outro lado e passamos a ser o culpado pela morte de Jesus. Então,
Versículo 28 vai falar: examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba desse cálice, mostrando que nós precisamos participar do pão e do cálice com arrependimento. Né? Quando nós falamos de salvação, quando a gente estuda um pouco sobre a doutrina da salvação, a gente vai ver que os dois passos principais é o arrependimento e a conversão. O que é o arrependimento? O que é a conversão? Arrependimento é você ter a tristeza pelo pecado que você cometeu. É você se arrepender e não fazer mais. Conversão é mudança de caminho. Além de você se arrepender, você tem uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Então, nós vemos que para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós precisamos estar em arrependimento, com discernimento, com temor. Porque nós sabemos que é muito sério o corpo e o sangue de Jesus. Mas, no entanto, é bênção para nós, é força, é renovação, é ânimo, é unção, né? Vale a pena. Vale a pena nós nos prepararmos, né, para a Santa Ceia do Senhor. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Muitas das vezes, nós achamos ruim do julgamento do Senhor, nós achamos ruim da correção do Senhor. Mas Deus nos corrige, a palavra está falando, para nós não sermos condenados com o mundo, né? Ele nos corrige com amor. Portanto, meus irmãos, quando nos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Então nós vamos ver que a Santa Ceia do Senhor, nós olhamos para o passado, vendo o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós olhamos para o futuro, preparando para a volta de Jesus. Nós olhamos para o lado, reconhecendo que nós somos parte de um só corpo. E nós olhamos para dentro, fazendo um autoexame, nos preparando para participar da Santa Ceia do Senhor. Por isso, a grande importância de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Se coloque em pé neste momento. Nós vamos estar orando pelo pão, logo depois pelo cálice, e que nesse momento nós possamos juntos participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Possamos juntos renovarmos esta aliança com Cristo, né? Declararmos através deste ato, através desta celebração, que nós fazemos parte do corpo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estenda as suas mãos para cá neste momento. Pai querido, santo e poderoso, está aqui, Senhor, estes pães, simbolizando, Pai querido, Pai santo, o teu corpo, Cristo, que foi flagelado, que sofreu na cruz do Calvário, o teu corpo, Senhor, que recebeu as chicotadas, os açoites, os socos, os machucados por mim e por cada uma das pessoas que está aqui esta noite. Está aqui este pão, Deus Pai, simbolizando o teu corpo, Senhor. Nós consagramos este pão ao Senhor Jesus Cristo. Que no momento, Deus Pai, que nós comermos deste pão, nós venhamos receber, Deus Pai, alimento para a nossa vida espiritual. Venhamos estar cada vez mais ligados no teu corpo, Senhor. Estar renovando a nossa aliança contigo, através, Deus Pai, do teu corpo, através deste pão. É que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida.